nossa programação de esportes, nossa programação jornalística, de diversões, de variedades, enfim. E nesta oportunidade nós trazemos um filho da terra, que é o Antônio Valdir Peck Júnior. Antônio Valdir, ou Júnior Peck, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Obrigado, Zé Carlos, pelo convite. Espero que o papo seja bom. Conhecimento da cidade, conhecimento da área, o Antônio Valdir Peck é jornalista, ele tem. Ô Júnior, você é nascido, evidentemente, aqui em Indaiatuba. Sim. Da família dos Peck aí, que tem... E o seu pai, o nosso companheiro de escola, conhecido como Pampa na época, porque ele tinha umas pintinhas assim, e não sei quem botou o apelido dele de Pampa, né? Fez uma carreira no Banespa, trabalhou muitos anos no Banespa, se aposentou pelo Banespa. E você começou a ser alfabetizado onde? Eu estudei do pré até a 8ª série no Helena. No Helena. Isso, Helena de Campos Helena de Camargo. Campos Camargo, aqui da Cidade Nova. Isso, depois eu fiz FIEC integral. Você foi fazer FIEC no Isso, tempo que nós inventamos essa FIEC com tempo integral, que tinha o curso normal e mais o profissionalizante. Isso, eu fiz administração de empresas administração de empresas lá, Isso. Ah, que era legal. isso, E aí depois eu fui fazer... Era aqui na Santos Dumont ainda. Isso, exatamente. Perfeito. E você que trouxe, né? Eu você que criou, inventei a FIEC. né? A FIEC. Na verdade, eu como sou oriundo da Unicamp, eu queria trazer um colégio técnico da Unicamp, e não consegui. E aí a Unicamp me deu subsídios e me deu recursos, através do governador Orestes Quercia na época, para a gente criar uma fundação de ensino. Eu criei uma fundação de ensino e aí numa madrugada bolei esse nome, FIEC, Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, que está aí até hoje há mais de 30 anos e que formou muita gente importante, muita gente teve a oportunidade de crescer na vida com os ensinamentos ministrados na FIEC. Né? E você fez administração de empresas lá. E na sequência, você foi para onde? Fui para PUC, Campinas, fui fazer jornalismo lá. Ah, é? E logo no primeiro ano já comecei a atuar como jornalista aqui na cidade. Ah, é? Mas fala uma coisa, o que um jovem como você, que tinha um conhecimento da cidade e tal, você jogava futebol? Jogava, Era bom de bola, que nem os seus tios, assim, os seus parentes aí? Era razoável. O Boca e outro, o seu pai era bom de bola também. Meu tio Álvaro Miúdo também era muito bom. Miúdo era bom de bola. Jogou no Primavera. O seu pai também era bom de bola, jogava bem. Todos habilidosos. Eu cheguei a treinar, inclusive com o Flavinho, né? Lá no Tejus, a época do Tejus, a época áurea da Tejus, anos 90 ali, que passava até na TV, né? Transmitia jogos e tal. Mas não foi pra frente, era Porque mais todo menino lazer, da sua época queria ser cantor ou jogador de futebol. E cantor? Você não canta ninguém? Não, só como lazer também. Como lazer também? Futebol e música mais como lazer. Como lazer. Você toca algum instrumento? Toco só percussão, no samba só. No samba. Pandeiro, um tantã. Mas fala uma coisa, por que um jovem que de repente se formou em administração inventa de ir para PUC para fazer jornalismo? Por que jornalismo? Você achar legal? Então, eu sempre fui meio questionador, curioso, assim, sempre... Até os professores, né, principalmente no colegial, quando você está ali se formando, né, a gente conversava e era uma área que sempre me interessou, o jornalismo, assim. Você imaginou ser um jornalista investigativo, questionar as coisas, ir atrás, de certa maneira, tentar descobrir por que funciona, porque é assim, porque é assado, isso sim. Então, de certa maneira eu fui, né, num jornal, comecei no primeiro ano da faculdade num jornal que não existe mais também, Folha da Gente, foi um curto período. Quem era o Folha da Gente mesmo? Folha da Gente era do Kimura, do Marcos Kimura, que está aí até hoje. Exatamente, isso, foram meus grandes professores, assim, do Jorginho Neto. Jorge Ribeiro Neto. Jorge Ribeiro Neto na Tribuna. Depois você foi para a Tribuna um tempo. Eu fiquei mais tempo lá na Tribuna, quase 5 anos na Tribuna. E você fez o curso regular na PUC Campinas? Sim, me formei lá. Gostou do curso? Tem grandes professores, uma estrutura boa lá. E você achou que isso deu uma abertura legal para a sua vida?
Eu achei que sim, eu achei que foi um complemento bem bom à faculdade, viu? Assim, Uma formação intelectual, formação de conhecimento de como funciona a sociedade brasileira e tudo mais. Sim, tem... a PUC, assim, ela tem uma parte assim, humanista, a parte de humanas dela, nos cursos, que é bem interessante. É uma coisa assim. de categoria, né? É muito bom. Eu tive grandes professores lá, Celso Bodstein, Marcel Sheida, Zanotti, grandes caras, assim, grandes mesmo professores. Grandes mestres que você teve a oportunidade de conhecer. E aí você foi para agarrar no dia a dia, já começou a trabalhar, ganhar um dinheirinho aí e tal, trabalhando para a imprensa de Indaiatuba. Isso, eu passei por esportes, cobri muito Primavera. É? Sim, bastante, até em viagens e tal. E aí depois eu fui para a área de cidades e cobertura política. Que aí era aí sim deu para fazer essa coisa mais assim de... Você até esteve no partido político, você foi filiado do PT, mas você nunca foi candidato, né? Fui candidato. Foi candidato para vereador? Em 2004. Ah, é? Era jovem, né? Não tinha, assim, ainda... E sempre questionador? Até porque eu sabia das mazelas, vamos dizer assim, dos problemas da administração, assim, mais de perto, mais a fundo. E aí eu encontrei uma forma que eu não realmente... Hoje, olhando, né, para trás, não sei se foi a melhor. Talvez eu não devesse ter me candidatado, eu era muito imaturo ainda, né? Não tinha... Talvez apoiar algum outro, mas enfim, foi uma experiência valiosa, né? Eu tive 400 votos na época que não... 400 votos, uma votação importante. Em 2004, foi acho que o quinto mais votado, né, lá do partido. Do Partido dos Trabalhadores na época. Isso. E aí eu fiquei... Em 2004, quem foi o candidato do PT a prefeito, hein? Foi o Zé Aristeia. O José Aristeia, que teve uma boa votação. O José Aristeia teve 15, 16 mil votos. Né? Foi aquela eleição que o Zé Nery foi eleito. O Zé Nery foi eleito. Isso, mas a soma... rachou e o Zé Nery foi eleito. Mas a soma dos outros três candidatos foi maior. Dos votos. Deu maior do que o próprio candidato, vamos dizer, da situação na época, que é apoiado pela situação que está até hoje na prefeitura, né? Exatamente. Então foi uma experiência interessante. Depois dos jornais daqui, você sempre trabalhou na imprensa daqui? Então, eu trabalhei só até 2004 na imprensa daqui, né? Porque daí eu fui candidato, fiquei meio, né? Algumas portas se fecharam, ainda mais por ser de não ser do grupo, né? Ser contrário ao grupo. E aí eu fui fazer pós-graduação em Comunicação e Marketing na SPM. Ah, na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Isso, mas na unidade de Campinas. É a SPM de São Paulo, sim, mas na filial de Campinas. Tá. E aí eu fiz alguns trabalhos freelancers, fiz para algumas associações e tal. E aí comecei a trabalhar numa assessoria de imprensa para juiz do trabalho. Para a Justiça do Trabalho. Isso, a Matra 15, Associação dos Magistrados do Trabalho. Que lá eu fiquei 8 anos, assim. É da 15ª região. Da 15ª região. Isso, do TRT-15. TRT-15, aqui de Campinas. Isso, eu fazia a assessoria para os juízes lá, de imprensa. E lá você fez assessoria de imprensa para os juízes do tribunal. Isso, exatamente. E aí daí eu saí de lá e fui para fazer assessoria de imprensa para o sindicato dos servidores do TRT-15. Servidores do TRT-15, que é muita gente, né? Quantos servidores tem um tribunal que nem esse? 4.200. 4.200 servidores? É uma máquina gigante, hein? O estado de São Paulo inteiro, tirando a capital, a grande São Paulo e a Baixada Santista. A Baixada Santista tem um outro tribunal. Tem o TRT-2. Tem um na capital? Ou dois? O dois. Dois. Que é a capital, Grande São Paulo e Baixada Santista. Aí Baixada Santista e depois Campinas todo. Todo. O interior inteiro é Campinas. Presidente Prudente, cobre tudo. Que legal. Ribeirão. E você teve a oportunidade de viajar muito? Tive, bastante evento, tanto com os juízes como no sindicato. Sim, no sindicato dos trabalhadores. Sim. Que é muita gente, né? Quem mais em Indaiatuba participou do sindicato? O Aristeia também participou? O Aristeia foi presidente lá. Sim. E ainda faz parte da diretoria. Ah, é? Sim. Ele é... Agora, você nunca foi efetivo da Justiça do Trabalho? Não é concursado. Não é concursado? Não. O Aristeia é concursado? O Aristeia é concursado, né? O Aristeia
Ele está até hoje no Justiça do Trabalho? Sim, ele está. Ele é até da diretoria, como ele você tem mesmo disse, quase né? 30 anos de... São 30 anos já? Justiça do Trabalho já, né? Ele entrou acho que em 94, se eu não me engano. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, que a Júlia está nos chamando aí, e já voltamos já para falar dessa instigante participação do Zé Estela, do Antônio Valdir Peck Júnior, nosso Júnior Peck, um pouco na política, um pouco no jornalismo, e quem está no jornalismo é antenado com o mundo. Nós vamos falar um pouquinho disso, falar um pouquinho de como ele vê o jornalismo de hoje, essa história dessas mutações em função das mídias eletrônicas. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região o melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Tonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Mas, Júnior, você trabalhou na imprensa local, você depois prestou serviço para o sindicato, e na sequência, qual a sua ocupação nos últimos tempos? Não, então, foi semana passada que eu fui desligado, né, me desliguei do sindicato. Ah, você ficou quanto tempo no sindicato? 8 anos e meio. 8 anos e meio? É. Ah, é? Então já são 23 anos, na verdade, desde 99 que eu trabalho, né, de alguma forma com jornalismo, seja o corporativo, que é assessoria de imprensa, de comunicação. Ou no sindicato. Ou em jornal, né? No caso, jornal. assim, como jornalista você mesmo. Trabalhou na tribuna. Isso, Folha da Gente, mídia escrita. São 23 anos. Então agora estou aberto a outras áreas também. Mas fala uma coisa, como é que você vê essa finalização ou esse declínio do jornal escrito? Quer dizer, o jornalismo continua do mesmo jeito, só que ele não é mais escrito, ele é tudo eletrônico. Então, você lê a Folha de São Paulo, por exemplo, 11 horas da noite, ela já está postada, você lê. Né? Quando é 4 da manhã, o Estadão já está postado do dia. Né? Não tem mais entregador, não tem mais papel, né? Eu acho que... Como é que você viu isso?
Eu acho que acabar totalmente, eu acho que também não vai, porque Vai tem acabar. talvez acabe, mas vai levar um tempo, Vai porque levar ainda tem o pessoal tempo que ainda. gosta de folhear, de ter a tradição mesmo de pegar um jornal e ver e tal, mas O pessoal mais Isso. mais dos velhos tempos e sim, mas tem diminuído isso. E porque também a rapidez das notícias, a pessoa quer, ela recebe a notificação, ela tá uma coisa muito rápida, ela não quer esperar o dia tal. seguinte para saber o por que exemplo, a Folha de aconteceu. São Paulo, quando é 11 da noite, ela está postada. O Exatamente. Estadão às 4. Então, por que a pessoa vai no O dia Globo seguinte? também, já logo no começo da madrugada, já está postado. E que jornal que você lê? Ah, eu leio online, né? Eu leio o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Popular. Eu gosto de ler Extra, Correio Brasiliense. Correio Brasileiro. Você acompanha Eu- bem a política até hoje? Eu acompanho bastante, eu gosto, acompanho bem. E fala uma coisa, nós estamos falando de mutação, do esvaziamento, vou dizer, da imprensa escrita, né? Você nunca fez rádio e TV, né? Não, nunca fiz. Nunca teve oportunidade, nem na Rádio Jornal, porque todo mundo aqui dentro passou pela Rádio Jornal em algum momento. Não, eu acho que eu dei uma entrevista lá, mas, nossa, tem muito tempo, mas foi bem rápido, assim, Se eu não me engano, acho que foi inclusive no programa da Idil, que eu fiz uma participação, dos velhos mas tempos. A Idil que teve programa aqui na TV Sol também, ela trabalhou aqui há muito tempo. faz uns 20 anos isso, por aí. Eu não foi algo que aconteceu, assim. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Mas fala uma coisa, hoje, quando chega a campanha política, muita gente questiona as fake news e tal, mas as fake news rondam o nosso dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que esse, assim, é o grande desafio, assim, dos próximos anos, assim, dos próximos 5, 10, 20 anos, é isso, porque não é só política, né? É onde ele ganha mais visibilidade as fake news Só a época da política, claro. Sim, mas são em todas as áreas. É Agora, uma realidade paralela que vem sendo criada para atender alguns interesses. Interesse, claro. O maior deles que ganha mais visibilidade é a parte política agora, mas são várias. São como você várias disse, áreas. tem muita coisa aí rondando por aí para atender a malandragem. Agora, em termos de imprensa, em que órgãos você, por exemplo, confia? Então, você tem que ter o contexto, assim, como que eu posso explicar? Por exemplo, porque, assim, dá para confiar na Folha de São Paulo, que tem 100 anos? Ou no Globo, que tem 150 anos? Eu acho que dá. Ou no Estadão, que tem 140 anos? Mas eu acho que qualquer coisa que você vá ler, você tem que ter um olhar crítico. Você tem que saber, tem um interesse ali atrás. Por isso que eu acho tão absurdo falar assim, nossa, Globo é de esquerda, Estadão, a Folha de esquerda. Sabe, é gente que não sabe nem o que é, na verdade, esquerda, comunismo, direita, conservador. Se diz conservador, mas não faz ideia do que é um pensamento conservador. Na verdade, eu confio sim no UOL, nessas grandes. Por quê? E a outra? Porque tem história e tem responsabilidade, né? Sim, e tem agora as agências de checagem de fatos, que tem a Pública, tem até o UOL lá, Lupa. Tem coisas, você tem vários lugares para tirar a informação que não é possível que você receba uma coisa ali e sabe, não dá para entender ainda se é com só a má intenção, o que leva uma pessoa... Quer dizer, a credibilidade, quem tem história tem credibilidade, na sua opinião? Quem tem história? Jornais que têm mais de 100 anos, tem credibilidade? Acho que sim, né? Se perduraram por tanto tempo, né? Coisas boas, exatamente. E são grandes corporações, tem grandes profissionais por trás, profissionais, gente do mais alto nível, né? Claro. Exatamente, um conselho editorial. Pode errar, pode, vez ou outra, atender a algum interesse, sim, mas no geral, nesse lugar que você... Por exemplo, a Folha de São Paulo tem um conselho editorial respeitável, né? Sim, tem um ombudsman, que a crítica no domingo, explique você pode ver... nosso telespectador, o que é esse tal de ombudsman? É um cargo que foi criado para criticar, que ele tem estabilidade, né? Não pode ser demitido. Ele tem um mandato. Isso. Não pode ser mandado embora amanhã ou depois. Independente do que ele fale ou critique, o que ele escrever. Do jornal. Então é um crítico da cobertura do jornal. Olha, a Folha errou nisso. Nessa matéria ela não atendeu o interesse da população por conta disso.
que eu acho bem importante. É uma autocrítica, autocrítica mas independente. Uma feita autocrítica não feita por alguém remunerado pelo próprio jornal Só que e que independente. eventualmente critica a atuação do próprio jornal, do jornal. Aliás, a questão do ombudsman, em boas empresas também tem ombudsman, não é só em jornal. No jornal nós estamos dando um exemplo de que é alguém que é uma espécie de um promotor que fiscaliza e defende o interesse do consumidor daquele jornal ou do consumidor daquele produto. Exatamente, é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Você seria um bom ombudsman? Eu acho que sim. Porque você é um cara questionador, que gosta das coisas de direito. Eu lembro do seu pai. O seu pai é um cara firme. Eu acho que sim, eu acho que... E outra, é muito fácil também, eu tenho muito cuidado também, porque é muito fácil ser crítico e ficar apontando erro é a coisa mais fácil que tem, né? A gente precisa mais, eu acho que é gente que busca solução e soluciona problemas hoje em dia. Não tanto quem aponta erro. Nesse caso do jornal, acho que é importante para alinhar a cobertura dele, ajustar ali condutas e tal. Mas, de modo geral, assim, eu não acho tão bom, não. Você ficou meio decepcionado um pouco lá atrás com a política brasileira ou com o funcionamento da política brasileira, ou não? Ou você achou, tá legal, mas não é muito para mim? Não, então, assim, diretamente eu participei mais na política local aqui, né? Mas como espectador e cidadão brasileiro, eu sou moderado, sou um social-democrata, mas o clássico, assim, lá da Alemanha, da social-democracia alemã ali, Sim. que se consolidou mesmo e ficou mais conhecida na década de 80 e 90. Por quê? Porque eu acho que a esquerda, o que convencionou se chamar de esquerda, que é quem é comunista, socialista e tal, se você for pegar a parte teórica disso aí, ela não é factível no mundo. Sim. Porque nós não vivemos onde? No mundo capitalista. Tá. O que acontece? A social-democracia, que é o que eu defendo, ela consegue dialogar com o capitalismo e tenta ali também dar uma cercada e melhorar as relações, mas dentro do capitalismo. Ele não nega, Sim, por exemplo, não o nega o comunismo, o capitalismo. socialismo querem... Eles não dialogam com o capitalismo, entendeu? A Constituição brasileira prevê logo no seu preâmbulo que nós devemos erradicar a pobreza, diminuir as distâncias sociais. E você acha que a paz social no Brasil, ela acontece, assim como na América Latina e no mundo inteiro, ela acontecerá quando as desigualdades não sejam tão desiguais? Exatamente, mas então, a social-democracia ela não é um rompimento, porque o socialismo e o comunismo eles querem um rompimento para fazer a desigualdade social meio que na martelada. Na martelada. É isso. Isso não é possível. Não é possível. Tá. A social-democracia E vem... você é um moderado, você mesmo diz um moderado. Exatamente. Tem algum moderado. partido político hoje que você acha que defende essa sua linha? Então, eu acredito, na verdade o PSDB, ele tem um nome, né? Mas social-democracia foi só um nome. Ou é de verdade ou de mentira? Ele foi mais para a linha liberal, né? De repente você perdeu um pouco mais da liberal. Exatamente. Mas hoje, com todos os erros e tal, aí é o PT que mais se aproxima. PT, PSB, O PT, esse pessoal o PT e o PDT, esses Tanto partidos... que é o partido que nos últimos anos tem ocupado a presidência da República invariavelmente, né? Mas então, é porque é uma coisa moderada, ele acaba frustrando quem é esquerda, quem é socialista e comunista, enfim, mais a esquerda, ele acaba frustrando essas pessoas. Você acha que tem ainda numa sociedade como a brasileira? Nós temos comunista, temos gente que defende as teorias de Marx e Engels. Então, a gente tem uma confusão de conceitos. Confusão, não é mais confusão do que realidade? Exatamente, não dialoga, né? Dialoga, é impossível, é uma utopia que não vai ser assim, nunca Agora, vai ser realizada. Revivendo a história de 200 e tantos anos atrás das teorias de Marx, por exemplo. Você acha que as teorias dele
não são tão corretas, ou em função do radicalismo, mas o diálogo entre capital e trabalho não foi, de certa forma, um pouco mais... Não virou mais civilizado depois dessas teorias todas? Não, claro. Então, aí é que tá, mas foi com avanço e retrocesso. Avanço e retrocesso. Ele melhorou muito a luta política, né? Com essa coisa mais de sindicato, ela trouxe avanços inegáveis. Só que, assim, o que ela propunha mesmo, na teoria, era uma ruptura total. Sim. E que não aconteceu. Mas só da luta acontecer, choque de desiguais, houve avanços. Mas não é meio aquela história de que, como sempre dizia um amigo meu, um amigo do seu pai, a gente tem que pedir 500 para vender por 250, não é isso? Então, eu acho que é importante, na verdade, essa sua pergunta, porque assim, semana passada teve a questão dos trabalhadores resgatados lá nas vinícolas do Sul. Sim. Daí a gente... É uma coisa selvagem, não é? Sim, então, a gente para pensar, porque assim, que liberais são esses que são ainda a favor da escravidão? Estão dando aí uma de capitão do mato, ou quer dizer, uma coisa do outro mundo. Então eu acho que ainda... Uma coisa inimaginável, não é? Esse negócio que aconteceu com os trabalhadores, você pegar os trabalhadores lá da Bahia, a 3.000 quilômetros, levar para o Rio Grande do Sul e fazer um esquema de escravidão, isso parece... Eu achei que não existia isso, ainda tem, né? Não, tem. São exceções, mas tem. São exceções, mas tem. E eu acho que a luta política ajudou com que isso ficasse não desse para engolir por assim, a grande maioria da população, seja de direita, de esquerda, não importa que a pessoa ela é humana, primeiro eu acho, antes, né, de uma ideologia, como que ela pode concordar? Eu acho que se alguém, né... Se você fosse presidente da República, ou senador, ou deputado federal, que proposta bacana você levaria para Brasília e defenderia junto aos seus pares? Porque política é uma arte do convencimento. Se você tem uma convicção e você tem que convencer as outras pessoas, que proposta você apresentaria, por exemplo, no Planalto Central? Então, a pergunta bem difícil, eu também não pensei. Eu acho que assim, que tem tantas propostas lá interessantes, engavetadas há tanto tempo lá, seja por senador, por deputado que até não tem mais mandato, ou enfim, já faleceram, ou não foram reeleitos e tal. Tem tanta coisa boa. A gente nunca teve, desde a redemocratização, de verdade, uma reforma tributária realmente... Quer dizer, a reforma tributária seria uma coisa importante. Deixa eu perguntar uma coisa, até em termos do que nós assistimos aí durante a pandemia, que o governo precisou socorrer aqueles vulneráveis socialmente. Aquela ideia do Eduardo Suplicy, da renda básica de cidadania, seria uma coisa avançada, bacana? Eu concordo, assim, concordar é fácil, o problema é você passar para a realidade, que daí tem responsabilidade Como é que financia fiscal. isso? Exatamente, o orçamento. Quer dizer, tudo está amarrado. Como é que financia? Porque toda reforma tributária, meu caro Júnior, o governo fala que vai arrecadar mais e que nós vamos pagar menos. Não fecha a conta. Essa conta não dá muito certo, né? Na verdade é o grande desafio que eu acho que também não vai ser superado nesses 4. Eu acho que isso é uma proposta mais a longo prazo. Você pretende militar na política aí? O ano que vem tem eleição, vamos nessa? Não sou mais candidato, não, a vereador, mas a vereadora aqui, nem a nada. Mas o que você está falando da reforma tributária, acho que é muito importante, Zé, porque a gente tem que chegar num ponto, assim, de que o comunismo e o socialismo queriam o quê? Querem tirar a propriedade privada, não existe mais a propriedade privada. Mas o que é o possível? É pelo menos quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. É essa a tese, né? Mas isso nunca foi. Isso não é muito fácil, Não né? é fácil, porque quem tá lá, quem aprova as leis é quem ganha mais. Tem mais influência, Exatamente. tem mais poder de convencimento. Exatamente. Meu caro Peck, né? Precisamos encerrar a nossa programação. Grandes recordações do seu pai, o Antônio Valdir Peck, um grande profissional, um
grande pessoa, uma pessoa bacana, e hoje vê-lo aqui, para mim foi uma alegria muito grande. Deixa uma mensagem final para Indaiatuba e região, naquela câmera do meio ali. Fala o que você achar melhor. Primeiro, Zé, obrigado pelo convite. Nunca tinha dado uma entrevista para a TV, assim. Eu acho assim que as pessoas podem olhar, parece até meio piegas, mas assim, sei lá, eu acho que o mundo ia melhorar bastante se as pessoas colocassem mais no lugar do outro, antes de fazer uma crítica, antes de fazer qualquer uma observação ou até uma discussão mais áspera, sabe? Que a pessoa realmente colocasse no lugar do outro, que eu acho que muita coisa ruim poderia ser evitada. Parece meio piegas e meio simplista, assim, mas até eu fui síndico um bom tempo lá de um condomínio bem grande e eu posso te dizer que é efetivo, isso aí funciona, viu? Funciona bastante. E os grandes problemas acontecem porque as pessoas estão cada vez mais egoístas e não pensam no outro, é isso. Esse foi